Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, eis um só Deus, supremo Criador. Amém, irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Irmã Linda, irmã Aline, se quiserem vir para o lado de cá, fiquem aqui que a gente fica mais juntinho. Amém. As outras crianças podem ficar por ali. Mas amém, irmãos. Que bênção estarmos na casa do Senhor. Aproveitamos e cumprimentamos os nossos amados irmãos que nos acompanham em suas casas. Que o Senhor possa abençoá-los, que vocês possam cultuar conosco nessa noite. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1, um salmo tão conhecido, mas que mostra a separação, mostra claramente daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mais uma vez, versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o Senhor nos dá nesse manual, para nós que queremos ser bem-sucedidos, para nós que queremos ter sucesso numa linguagem humana, podemos dizer assim, precisamos estar plantados na videira, porque se nós não tivermos plantado na videira, as nossas folhas murcham, dificilmente nós daremos frutos, e se o dermos, não serão frutos bons. É por isso, irmãos, que sempre nós somos conclamados
a estarmos ligados no altar do Senhor. Somos chamados a estarmos ligados em Jesus, que é a nossa fonte de vida. E só é possível que nós estejamos felizes, que nós estejamos viçosos, que nós desfrutemos de mais verdadeira paz, se nós estivermos ligados a Cristo. E uma forma de nós estarmos constantemente aprendendo de Cristo, estarmos ligados a Cristo, é no meio da igreja, onde nos reunimos com os demais ramos, onde a gente junto se aproxima do tronco, e a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto, a gente vai se alimentando junto, e um galho vai apoiando outro galho, para que nenhum galho venha a desfalecer, nem outro galho venha a cair, nem outro galho venha a perder o apoio, porque a gente sabe que na árvore os galhos se apoiam, eles se juntam e formam toda a copa da árvore. É como na igreja do Senhor, feita por tijolinhos, tijolinho, tijolinho, tijolinho. Se um tijolinho desse estiver ausente, fica um buraquinho na parede. E nós queremos a casa do Senhor, o templo do Senhor, com todos esses tijolinhos, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo o seu papel. Tijolos, pedras vivas, que falam, que vivem e que experimentam a cada dia desse Deus vivo, desse Deus que nos sustenta, desse Deus que nos mantém unidos. Então, graças a Deus por isso, irmãos. E graças a Deus que nós entendemos que uma forma de nós estarmos unidos, uma forma de nós estarmos mais próximos, é no culto de oração. Porque no culto de oração a gente derrama nossas dores, no culto de oração a gente fala de nossas frustrações, no culto de oração a gente partilha com os irmãos dos nossos sonhos. No culto de oração eu oro pela minha vida e oro mais pela vida do irmão que está aí ao meu lado. Isso solidifica a igreja. Isso faz com que a igreja cresça. Isso faz com que de fato nós sejamos unidos como o corpo de Cristo que somos. Louvado seja Deus por isso, que os impelem, que os atraem a estarem conosco no culto de oração. Então vamos começar essa noite. Convido vocês a curvarem suas cabeças. E curvando suas cabeças, sem que seja necessário o abrir da sua boca, procure lembrar, irmãos, se houve algo que você fez que maculou a presença do Santo Espírito. E faça agora a sua oração silenciosa. Só você e Deus. Faça a sua oração silenciosa, lembrando por que foi que você veio para aqui hoje, o que é que você quer aprender do Senhor aqui hoje, e o que você precisa confessar ao Senhor antes de qualquer coisa. Façamos isso. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar junto com os irmãos, para contemplar a Tua face, para adorar o Teu nome, para reconhecer a Tua grandeza, para lembrar da Sua santidade. E lembrando da Tua santidade, Senhor, vem à nossa memória os pecados que nós temos feito, temos cometido contra Ti, Senhor. É bem verdade, Senhor, que no corpo em que nós estamos, iremos pecar. Pecamos ontem, pecamos hoje, e certamente iremos pecar amanhã. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que quando Cristo foi entregue no madeiro, Ele levou sobre si todo o pecado já cometido, levou sobre si todo o pecado que ainda haveria de ser cometido. E se a Bíblia diz todo, é todo. Um justo, um Deus que se fez homem, um Deus que se permitiu ser crucificado em meu lugar, é o Deus que nos justifica, é o Deus que pelo Santo Espírito nos santifica a cada dia, pelo Santo Espírito nos exorta, nos ensina, pelo Santo Espírito faz com que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo, testemunhando do Teu amor, testemunhando da Tua verdade e exercendo a Tua misericórdia no meio do Teu povo, no meio dessa nação.
Por isso, Pai amado, perdoa os nossos pecados mais uma vez, ajuda-nos a sermos servos melhores. E nessa noite, Senhor, recebe o nosso culto, recebe cada louvor que nós iremos entoar nessa noite, que seja derramado o nosso coração em reconhecimento à Tua santidade. Recebe, Senhor, o nosso lamento, recebe a nossa oração, enxuga as nossas lágrimas, Senhor, que cada um tem motivos distintos para derramar diante de Ti, e é o melhor local onde nós podemos derramar, porque a palavra nos diz que o Senhor guarda cada lágrima dos justos num odre. Isso é um cuidado, isso é o zelo que Ele tem por cada um de nós. E, Senhor, nessa noite, ensina-nos mais uma vez, trata conosco através da administração da Tua santa palavra, que nós aprendamos mais e mais de Ti, que o Teu Santo Espírito, que é presente em nossas vidas, que já se faz presente em nosso meio, tenha liberdade de direcionar e dirigir todo esse culto e de falar tudo aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. É assim que nós te oramos, é assim que nós te damos graças, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvemos ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais 2 louvores, dizendo que o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que Ele não conheça, e é nele que a gente pode descansar. Antes que tudo fosse formado, Ele era Deus, Ele é Deus, e Ele vai continuar sendo Deus. E é nesse Deus que nós podemos descansar, nos apegar. É Ele que é a nossa segurança. Louvemos ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. A fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus
continuar louvando ao Senhor e cantando essa mesma verdade. Amém? A paz, irmãos. A igreja do Senhor hoje está florida, né? E que maravilha estarmos na casa do Senhor, poder louvar e exaltar o seu santo nome nessa noite, e agradecer a Deus por absolutamente tudo que Ele tem feito por nós e em nossas vidas, né? Eu acredito que os irmãos que hoje assistiram os noticiários desde ontem, o nosso coração arde de ver o sofrimento que aquele povo está passando lá em Petrópolis, né? Quantos filhos do Senhor tem ali, mas no dia de ontem a aflição alcançou a vida daquele povo. E a gente não sabe em que momento a aflição nos alcança, mas uma certeza nós temos: existe um Deus que cuida de nós, quando Ele nos livra de uma prova ou quando Ele nos permite passar por ela, né? O Senhor, Ele é Deus em qualquer situação. Queria que os irmãos abrissem a palavra no Salmo 77. Nós vamos ler só 2 versículos. Salmo 77. E esse salmo fala das grandes obras do Senhor e também da sua infinita misericórdia. E o 1 e o 2 diz assim: elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cala. A minha alma recusa consolar-se. E muitas vezes nós nos vemos de fato nessa situação, com uma angústia tão grande que a gente não sabe exatamente o que fazer, mas nós sabemos a quem clamar. E nessa noite nós estamos aqui para clamar pela nossa vida, para clamar pela vida de tantos que estão necessitados, né? E antes de eu fazer os pedidos que nós temos aqui, eu gostaria de saber se aqui na igreja algum irmão tem algum pedido específico que queira fazer. Se quiser, faça para que nós possamos orar. Ninguém? Oi, pastor. Sim.
Amém. Sim. Amém, pastor. E o pedido de oração de Belinha era que Deus tomasse a frente das decisões, né? Se ele vai operar e vai ser aqui, porque Deus já respondeu as orações. Vamos orar para que Deus use os médicos. Além de orar pela vida do nosso irmão Roberto, orar também pela netinha de Eclésia, que ela colocou o pedido essa semana aqui no grupo, né, das Samaritanas. Vamos orar, Deus sabe a razão. Orar também, como eu já disse, pelos irmãos que estão lá em Petrópolis, por aqueles que servem a Deus, por aqueles que não servem e que talvez, através desse grande momento de dor e de angústia, vão se aproximar do Senhor, né? Tem sido momentos difíceis na vida daquelas pessoas. Continuar orando pela nossa tia Edith, que é uma senhorinha que descobriu um câncer, já está com metástase, e ela vai começar a fazer as quimioterapias na próxima semana. Para que o Senhor Jesus sustente ela, fortaleça o organismo, para que ela suporte. Orar também pela nossa cidade, né, irmãos? Essa semana nós tivemos a morte de mais uma pessoa na nossa cidade. E todas as vezes que isso acontece, a gente se sente, de certa forma, angustiado, amedrontado, porque é uma cidade tão pequena, mas a gente tem visto o crescimento da violência. Orar também pela nossa cidade, por conta do número crescente, cada vez mais, de pessoas viciadas em droga. Hoje foi uma pessoa na minha casa me falando da aflição que tem passado com o vizinho, né? Que tá roubando as coisas de dentro da casa da própria mãe. Isso não é um caso isolado, a gente conhece tantos casos assim. Que Deus tenha de misericórdia de tantos lares que os pais à noite não conseguem dormir, preservando o que tem, e outros com medo que a vida do filho seja levada, né? Que Deus tenha de misericórdia dessa cidade. Repreenda esse espírito que tem pairado sobre nossa cidade. E também peço que os irmãos orem por Helena hoje e amanhã em casa. Ela vai fazer uma consulta com a médica amanhã e sexta, para que Deus direcione os médicos e faça aquilo que for da vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar nesse momento. Os irmãos fiquem à vontade para falar com Deus. Pai querido, Pai santo, Pai de amor e de misericórdia, em Tua presença, Deus, como um Deus tremendo que Tu és, nós nos colocamos nessa noite, Pai, com o nosso coração cheio de gratidão, Deus, porque se cada um de nós chegou até a Tua casa, é porque a Tua mão nos guardou e nos sustentou, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu cuidado com a vida de cada um dos que estão aqui, de cada um dos que são representados por nossas vidas, por aqueles que não puderam estar em Tua casa, mas estão em casa também, em paz e em segurança, porque o Senhor tem guardado. Muito obrigada, Jesus, por tudo isso. E muito obrigada também, Jesus, porque quando a aflição bate à porta, quando a angústia quer nos visitar, quando os problemas chegam, quando as catástrofes nos alcançam, nós também temos um Deus a quem clamar. Nós sabemos que Tu és o Deus que não dorme nem cochila, e que enquanto nós dormimos, o Senhor vela o nosso sono e prepara para nós um dia que virá, aquele que a gente nem conhece, mas o Senhor já está preparando todas as coisas. E nós Te agradecemos, Jesus, porque um dia o Senhor nos escolheu para nos amar, nos guardar, para nos proteger, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse amor sem fim. Paizinho amado, o mesmo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor tem por todas as vidas pelas quais o Senhor morreu. E nós sabemos que nesse momento, Deus, existem tantas famílias com o coração destroçado, Pai, porque foram atingidos por aquela catástrofe, Senhor. Muitos já tiveram o direito de enterrar os seus mortos, de receber os seus mortos. Mas existem dezenas, Pai, que estão ali à procura daqueles que eles tanto amam, Pai, sem encontrar sequer os corpos. Pai amado, visita aquelas pessoas, visita aqueles corações nesse momento de tanta dor, Pai. E que nesse momento, Jesus, de fragilidade, de dor, de sofrimento, as pessoas possam olhar para o alto e entender que só do alto pode vir um socorro, Pai. Que aquela tragédia, que aquele sofrimento que se abateu sobre aquela região outra vez, Senhor, traga para aquelas pessoas uma aproximação contigo, um desejo de estar mais próximo de Ti, entendendo que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Tende misericórdia, Pai, de cada um daqueles que estão trabalhando ali em busca daqueles corpos.
Livra, Senhor, de novos desabamentos, Pai. Livra, Senhor, para que aconteçam novas mortes. Cuida, Senhor, de todos os que estão ali. Cuida também, Pai amado, daqueles que não têm para onde ir e insistem em se manter nas mesmas casas. Tem de misericórdia, Jesus, daquele povo. Tem de misericórdia daquela gente. Assim como nós te pedimos também pela nossa cidade, Pai. Tem de misericórdia, Pai, da nossa cidade, que apesar de ser uma cidade tão pequena, de um povo tão pacato, a gente tem visto crescer, Senhor Deus, a maldade em nosso meio. E a maldade tem invadido as famílias, Pai. Muitas vezes filhos que os pais viram crescer na igreja e que hoje perderam para as drogas, Pai. Mas a Tua palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda que ela for velha, não vai se esquecer, Pai. Então aqueles que forem Teus, Jesus, traz de volta para a Tua casa. Fortalece o coração desses pais, Senhor, que já estão cansados da luta. Tem de misericórdia, Pai, dos pais de família, das mães de família, das pessoas de bem dessa cidade que muitas vezes se sentem ameaçados, Pai, pelo crescimento da marginalidade. Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa habitar os corações de cada um, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer paz a essa cidade, Senhor. Paz aos lares dessa cidade, Pai. Que o povo dessa cidade possa entender que só em Cristo nós vamos encontrar a paz que a gente precisa para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Desperta, Jesus, a Tua cidade. Desperta, Senhor Deus, o povo dessa cidade para Te buscar enquanto há tempo, Pai. Senhor, nós também Te apresentamos a vida da netinha de irmã Eclésia. Eu não sei, Jesus, o que é que aquela criança tem, mas o Senhor sabe, Pai. Visita aquela criança nesse momento, Senhor. Se a questão é espiritual, liberta, Pai. Se a questão é de saúde física, Pai. E se for de Tua vontade, cura, Jesus. Mas visita, Senhor Deus, o coração daquela criança, dos seus pais, de Eclésia. Leva paz, Senhor Deus, a cada um deles. Também, Senhor, entregamos em Tuas mãos a vida do nosso irmão Roberto. O Teu filho, Jesus, o Teu servo, que sente prazer, Senhor Deus, de se deleitar em Tua obra, de fazer a Tua vontade, Pai. E hoje, Jesus, ele está em Tuas mãos, se preparando para essa cirurgia amanhã. E nós entendemos, Deus, que Tu és o médico dos médicos e o homem é apenas instrumento em Tuas mãos. Então, Senhor, usa aqueles médicos amanhã, para que eles possam fazer unicamente aquilo que o Senhor permitir. E que eles possam ir unicamente até onde o Senhor permitir. E se for de Tua vontade, Jesus, que o Teu filho possa sair daquele lugar de posse de cura e de vitória, Pai. Não para a glória do nome dele, não para a alegria da família apenas, mas para que Teu nome seja glorificado por meio da vida dele e de toda a sua família que Te serve com tanto amor. Também Te peço, Jesus, por Tia Edith, com a saúdezinha tão frágil, Senhor Deus, e agora ter que passar por esse processo da quimioterapia. Mas o Senhor permitiu que ela chegasse até aqui. E nós Te pedimos que o Senhor Deus abençoe, fortaleça o organismo dela, para que, se for de Tua vontade, ela consiga suportar o tratamento, Jesus, e obter a cura e possa viver por mais anos com menos sofrimento, Pai. Cuida da Tua filhinha, Jesus. Te peço também, Deus, por Helena. Só o Senhor sabe o que ela tem passado, nem ela é consciente do que ela tem vivido, Pai, porque tudo acontece enquanto ela dorme, mas Tu és o Deus que vela o nosso sono. Tu sabes exatamente o que está acontecendo com a Helena, Jesus. A gente não sabe, não entende. E os médicos também, Senhor, não vão conseguir entender se o Senhor não der a eles sabedoria e capacidade para compreender o que tem acontecido com aquela criança. Por isso que eu Te peço, Pai, que amanhã, quando a gente chegar naquela médica, ela seja canal usada por Ti, Senhor, para entender por meio dos exames o que está acontecendo com ela. Da mesma forma, Jesus, visita aquele médico que nem sabe, Deus, mas vai atender minha filha sexta-feira, para que quando ele for atendê-la, Jesus, e examiná-la, ele seja canal do Senhor, ele seja instrumento em Tuas mãos. Cuida dela, Senhor, cura ela, Pai, porque ela é Tua filha, ela é Tua serva antes de ser nossa. Cuida, Jesus, de cada um dos irmãos que estão aqui. Cuida daqueles, Pai, que não fizeram nenhum pedido, mas talvez no seu coração tenha algo guardado. Tem algo do qual eles estão necessitando ou esperando da parte de Deus. Visita os Teus filhos, Senhor Deus. Visita na necessidade, visita no desejo do coração que estiver de conformidade com a Tua vontade. Visita a nossa igreja, Senhor Deus. Visita cada um daqueles, Pai, que porventura estejam desempregados, que porventura estejam passando por necessidade.
que o Senhor possa abrir portas de emprego e que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, através de cada um desses irmãos, quando eles entenderem, Pai, que tudo vem das tuas mãos e possam devolver também aquilo que te pertence, aquilo que te cabe, Pai. Continua cuidando de cada um de nós, continua cuidando da tua igreja, continua cuidando do teu povo, Pai. Continua cuidando, Senhor Deus, do restante desse culto, como o Senhor já ministrou ao nosso coração até agora por meio dos louvores. Ministra, Senhor Deus, ao coração de cada um de nós. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração. Recebe, Jesus, o desejo que nós temos de te adorar e de te servir, mesmo de forma imperfeita, Pai. Mas recebe, Deus, e nos aprimora, nos aperfeiçoa, nos ensina, Pai, cada dia mais e mais a maneira certa de te servir, de te adorar, Jesus, e de fazer a tua vontade. Isso é o que nós te pedimos enquanto povo do Senhor, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, amém. Louvado seja o nosso Deus, que bom estarmos aqui louvando a Deus depois de uns dias maravilhosos como estes, né? De um momento tão bom de oração, de estarmos na presença de Deus. Poder compartilhar da sua palavra é privilégio para nós. E nessa noite nós queremos meditar brevemente na palavra de Deus. E por isso eu vos convido, assentado como você está, a abrir sua Bíblia no texto que Paulo escreveu aos Romanos. Capítulo 5, verso 20, é um verso bastante conhecido nosso. Romanos capítulo 5, verso 20. Eu vou fazer essa leitura individual, depois nós vamos fazer uma outra leitura em uníssono, para que você também possa ler, independente aqui da minha tradução, você possa ver aí a sua tradução. Romanos capítulo 5, verso 20 nos diz: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos todos novamente? Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, veja, se tem dentro do corpo doutrinário da Igreja Reformada, duas doutrinas que são basilares para o entendimento acerca de quem é Deus e daquilo que Ele quer para a sua igreja, nós podemos dizer que essas duas doutrinas seriam a soberania de Deus e a graça de Deus. Essas duas doutrinas, elas são muito, mas muito importantes para o entendimento de cada um de nós acerca da obra redentora de Deus para com o seu povo. Mas apesar de ser uma doutrina ou doutrinas tão conhecidas, elas são ainda alvo de discórdia, de mal entendimento. Por exemplo, há quem banalize a graça, confunda o que é graça de Deus e assim banalize. Por outro lado, há pessoas que dizem que Deus é soberano. Nós cantamos ainda há pouco, o Bruninha cantou, né? Nosso Deus é soberano, né? Ele é soberano. Mas perceba, às vezes nós cantamos, nós lemos, pregamos, ouvimos pregações, mas ser sincero, vez por outra, nós mesmos que somos reformados, que tanto valorizamos a doutrina da soberania de Deus, nos pegamos questionando alguma coisa a respeito da soberania. Vez por outra nós estamos nos questionando se Deus pode ou não pode fazer tal coisa, como se a soberania de Deus estivesse, na verdade, submetida às questões meramente humanas. Então essas duas doutrinas, elas são pilares da reforma protestante. Mas dentro também desse bojo de doutrinas, a divina da reforma, da qual nós subscrevemos como igreja presbiteriana e igreja reformada, há uma doutrina chamada depravação total. A depravação total, ela faz parte dos 5 pontos do calvinismo, e para ser bem mais
mais claro, né? Se nós pegarmos o acróstico TULIP, que é justamente o acróstico em inglês que vai representar esses 5 pontos, a depravação total vai estar no primeiro ponto, não é? Então, dentro dos 5 pontos que nós chamamos de calvinista, que eu prefiro chamar dos 5 pontos da doutrina da graça, porque isso não tem nada a ver com Calvino, eu entendo que essa doutrina era tão importante para nós, porque quando nós olhamos e entendemos a nossa condição, não é? E aqui preciso apenas citar quem esteve aqui, quem assistiu, a ministração de Bruninha, em Efésios, sobre essa questão da depravação do homem está morto espiritualmente falando. Então, quem entende essa doutrina, entende soberania e entende graça. Por exemplo, a doutrina da depravação total, no que diz respeito à questão doutrinária, ela é tão importante que, por exemplo, ela é a única que não difere naquilo que nós chamamos de doutrina arminianista e doutrina calvinista. Tanto Calvino como Jacob Armínio, os dois pensam da mesma maneira acerca da depravação total. Eles vão discordar, e aí em questões teológicas, nos últimos 4 pontos, principalmente no último ponto, que é a preservação dos santos. Mas, para você ter uma ideia, a doutrina da depravação total, ela é definida por Jacob Armínio em uma das suas principais obras, ou do seu tratado, que tem justamente esse título, As Obras de Armínio, esse é o nome do seu tratado, onde ele vai dizer, veja o que é que ele diz a respeito da questão da doutrina da depravação. Você vai pensar que é Calvino que está falando, né? Ele vai dizer, em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de, em si mesmo, quer seja, pensar, querer ou fazer o que é de fato. Mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu interior, em suas afeições e nas suas vontades, e em todas as suas atribuições por Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, para que este seja capaz de corretamente, veja, compreender, estimar, considerar, desejar e realizar que quer que seja verdadeiramente bom. Então Armínio, ele concorda que o homem é tão depravado espiritualmente que sem a ação do Espírito Santo de Deus ele não pode tomar nenhuma atitude. Então, quando nós entendemos a questão da depravação total do homem, aí nós olhamos para a graça de Deus de uma forma diferente. Porque somente um Deus gracioso poderia se compadecer de homens mortos em pecados e delitos. E por isso esse texto que nós lemos nos mostra justamente isso. A graça, ela é o cerne para o entendimento de uma outra doutrina tão preciosa para nós, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, para que eu entenda a salvação, eu preciso primeiro entender o estado do homem, totalmente depravado. Era assim que o homem era, totalmente depravado. E para que os irmãos entendam, todos os homens, eles já nascem totalmente depravados, eles nascem incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Quando o salmista vai escrever o salmo, ele vai dizer que ele foi gerado em pecado. O salmista diz isso no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então o homem já nasce, como nós vimos na outra explanação da nossa irmã Bruna aqui, nasce morto em pecados e delitos. É necessário que eles sejam vivificados. Todos nós precisamos ser vivificados, mas por quem seremos vivificados? E como seremos vivificados? Porque nós somos totalmente incapazes de nos salvar a nós mesmos, e somos incapazes por nós mesmos, irmãos, de escolher o bem em questões espirituais. Não tem como. Sem a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não conseguimos escolher o certo, não conseguimos escolher o bom em termos espirituais, porque a nossa tendência é escolher o pecado, é escolher as coisas que de fato agradam mais a carne. E isso também, queridos, é importante dizer, porque quando eu falo isso, eu não quero dizer que todas as pessoas são tão más quanto elas poderiam ser. Não é que as pessoas são tão maus ou quanto elas poderiam ser. Não é isso. Isso significa, queridos, que antes, todos os seres humanos, todos nós, somos afetados pelo pecado em todo o nosso ser. A questão é, eu não sou tão mau quanto eu poderia ser, mas eu fui, na verdade, tomado pelo pecado. Na verdade, eu fui afetado pelo pecado em todo o meu ser. Então não há uma parte do homem que não tenha sofrido com a ação do pecado de Adão.
Então, se nós não somos tão maus como poderíamos ser, essa parte que impede essa maldade no coração do homem é justamente aquilo que nós vemos dentro da nossa doutrina. É a graça de Deus, a parte santa de Deus, a imago Dei de Deus ainda agindo de certa maneira em nós. E por isso, apesar de pecadores, nós conseguimos fazer o bem ainda, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então perceba, então, todos os seres humanos eles são afetados pelo pecado em todo o seu ser, quer seja no corpo, no pensamento, da conduta, sabe, queridos? Ou seja, nós estamos separados da graça, regenerados de Deus, e se assim continuarmos, nós não podemos agradar a Deus e nem poderíamos agradar ao Senhor. E é por isso que nós precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo, por meio da graça de Deus, para que assim a gente possa agora sim ter algo de bom, usando aqui uma aspa bem grande, para que a gente possa dizer: a minha imagem ou a imagem de Deus em mim não foi borrada totalmente, tem alguma coisa aqui ainda, e essa coisa só é capaz de eu escolher o que é bom se eu tiver com o Senhor. E por isso a gente sempre orienta, né? Qualquer decisão que a gente vai tomar, por mais simples que seja, sabe, qualquer consulta que a gente vai fazer, por mais simples que seja, pedir a orientação de Deus, porque se nós não pedimos a orientação de Deus, nós somos tentados a querer fazer a coisa do nosso jeito, e vai ser sempre tudo muito equivocado, porque a nossa tendência é escolher errado, é escolher inclinado para o pecado. Então, à medida que esse nosso relacionamento com Deus ele é afetado, nós também estamos agora, na verdade, longe do Senhor. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse isso: nós estamos desgarrados do Senhor, longe do Senhor, mortos em pecados espirituais. Então, para que esse homem seja vivificado, é necessário a ação de Deus na vida desse homem. E essa ação do Espírito Santo nós chamamos de graça na vida do homem. É graça, é favor imerecido. Então, com base nisso, nós entendemos que, tendo esses conceitos formatados em nossa mente, nós vamos entender a salvação, que é algo complexo, ou não? É algo complexo a salvação. Se nós fizermos uma enquete, perguntando às pessoas sobre a certeza da salvação, nós vamos ter muitas surpresas dentro do nosso próprio povo cristão. Muitos ainda não têm certeza total da sua salvação. Alguns podem questionar se estão salvos ou não salvos. Mas quando nós conhecemos a verdade do sacrifício de Cristo, essa graça que nos alcança, o poder, o valor dessa graça, nós começamos a entender que, na verdade, o cristão verdadeiro, aquele que é crente no Senhor Jesus, ele não tem por que se preocupar com a sua salvação, porque ela não depende dele em nada, não depende de nós em nada. Então, ela é tão importante, e eu digo, falando isso sobre essa questão de nós e pouco entendermos ser um assunto complexo, porque perceba, só tem duas maneiras de se ver a salvação, isso em todas as religiões mundiais. Se você pegar todas as religiões mundiais, quer seja ela é hinduísmo, budismo, catolicismo, e aí você pode botar os ismos que você quiser, inclusive, né, o cristianismo, só tem duas maneiras de nós olharmos para a salvação. Ou nós olhamos para a salvação e entendemos que podemos ser salvos pelos nossos méritos, ou nós olhamos para a salvação e entendemos que os nossos méritos em nada contribuem para a nossa salvação, porque ela vem de Deus. Só existem esses dois tempos, não tem um meio termo, não tem como eu ser salvo, parte por Deus e parte por aquilo que eu faço para Deus pelos meus méritos. Ou nós somos salvos por aquilo que Ele fez, ou somos salvos por aquilo que a gente pensa que pode fazer. E é por isso que é tão importante entendermos questões doutrinárias, porque quando a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso, repousa sobre nós uma paz, e a gente sofre menos. Então perceba, não existe na verdade um modo intermediário. Ou nós somos salvos pela graça de Deus, pela obra redentora de Jesus Cristo, ou seremos salvos pelas nossas obras. Bom, mas o que é que a Bíblia diz? É isso que a gente precisa entender. A salvação, querido, na verdade, ela é um caminho aberto, né, por Cristo na terra, para que o homem pudesse ter acesso aos céus. É dessa maneira que nós estamos entendendo. A salvação é um caminho aberto por Cristo. Perceba que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, um evento fez toda a diferença. Todo mundo talvez estivesse com os olhos voltados para o Monte Caveira, aonde Cristo estava sendo crucificado, aonde um justo estava sendo colocado como pecador
carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Um cordeiro estava sendo imolado, o Filho de Deus estava sendo morto, e talvez todos estivessem olhando para aquela cruz. Mas a Bíblia diz que um evento lá no templo de Jerusalém fez toda a diferença. Porque quando Jesus deu sua última palavra, que ele disse: tudo está pago, tudo está consumado, ou seja, a obra foi feita. O que tinha que ser feito em termos de salvação do homem foi feita. Nada mais precisa ser feito, porque agora eu cumpri tudo o que cabia cumprir, para que o homem fosse salvo, e assim salvo de uma vez para sempre. Naquele exato momento em que ele fecha aquele ciclo e expira, lá no templo o que acontece? A cortina que separava no templo o lugar santo dos santos é rasgada de alto a baixo. Esse evento é tão significativo para nós, porque nesse exato momento Cristo está dizendo: ei, vocês não precisam mais de outro intercessor a não ser Jesus Cristo para ter acesso ao coração do Pai. Ele pagou a obra de salvação para vocês, acabou. O sacerdócio agora é dele. É por isso que o escritor de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo universal, que ele é maior do que todos os sacerdotes, porque ele fez um único e final sacrifício para a salvação do homem. E por isso a graça é resultado de tudo isso aqui, desse caminho que Cristo fez. Então esse é o resultado daquilo que Deus fez por meio de Cristo. Ele abriu um caminho para o homem, e esse homem agora tem livre acesso a Deus. Veja que coisa interessante e que bênção para nós, queridos. Nós dobramos nossos joelhos ainda há pouco e oramos com a certeza, com a convicção de que Deus ouviu a nossa oração, que nós não precisamos fazer outra coisa a não ser ir por meio de Cristo, para que cheguemos ao coração do Pai. Por quê? Porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele agora é o nosso intercessor. Só um spoilerzinho. Essa semana, acho que ontem ou foi hoje, não lembro bem, eu estava zapeando e vi uma frase dita pelo grande líder aí da Igreja Católica, né, todos sabem quem é. Ele disse uma frase que eu olhei assim, ele disse: puxa, sabe aquela coisa que fica aqui? Você já comeu uma coisa que ele não desceu, ficou aqui? E você toma água, a bicha não desce, você quer botar para fora, não sai, e nem desce, ficou aqui, o rapaz ficou engasgado. Eu disse: não, tem que preparar um sermão sobre isso, porque não tem como. Perceba, verdades são jogadas, pouco validadas, mas uma mentira as pessoas parecem ter mais prazer em validar, não é? Como as pessoas são mais... Você está vendo a questão da tendência do homem ao pecado? É mais fácil ele acreditar numa mentira do que numa verdade. Então, baseado nisso, domingo eu vou preparar esse sermão para domingo a gente trabalhar essa questão, e vocês vão entender qual foi a frase que ficou aqui, mas desceu agora pela graça de Deus, e vai sair em forma de sermão. Então perceba, então não existe um caminho alternativo, querido. Ou o homem constrói a sua própria salvação pelos seus esforços, ou ele recebe a salvação como dado e merecida da graça de Deus. Só existem esses dois caminhos. Então, ou ele vive a sua vida dizendo: Cristo me salvou, ou ele vai continuar fazendo assim: puxa, e aí, o que é que eu posso fazer para colaborar com a minha salvação? Não está perfeito isso aqui, eu acho que esse sacrifício aqui não foi suficiente, então o que é que eu vou fazer para que possa ser suficiente? Ele vai entrar em parafuso, porque ele não pode viver nesse meio termo. Então não existe um caminho alternativo, nenhuma conexão que possa fundir esses dois caminhos, obra e salvação. Não funde, isso aqui é óleo e água, não vai. Ou a gente se desarma das nossas ações e passa a crer tão somente na ação de Deus, a gente vai ficar feito água e óleo. Nunca nós vamos ter certeza, nunca vamos ter confiança, e a nossa fé vacila, as nossas certezas vacilam, e nós ficamos vacilantes. E o que a Bíblia diz? Que nós não podemos ser vacilantes na nossa fé. Não sejam semelhantes às ondas do mar, né? Não vacilem na fé de vocês, sejam convictos. Porque perceba, se a sua dúvida é sobre salvação e graça, irmãos, a salvação não tem nada a ver conosco, nós não fizemos nada. Então perceba, se a salvação veio sobre mim, veio sobre você, aquele que é detentor da salvação e que outorgou sobre cada um de nós, é ele que tem todos os termos e todas as condutas relacionadas ao ato de salvar. Então é ele que decide salvar ou não somos nós. Não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi vós outros. Então, se Cristo nos escolhe e não nós escolhemos a Ele, então nenhum ato que eu faço em favor da salvação tem validade, porque são atos humanos. Então, pensando nisso, nós percebamos entender justamente isso. Porque nós falamos isso? Porque na verdade é impossível, querido, ser salvo ao mesmo tempo pelas obras
e mesmo tempo pela graça. É impossível chegar ao céu por merecimento próprio e ao mesmo tempo chegar ao céu através de Cristo. Então, a graça soberana de Deus, essa soberana graça do Senhor, ela é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro meio. Ou somos salvos pela graça, ou não somos salvos. Não há mais como. Não tem terceira via. A bandeira da reforma está aí, um dos sola gratia. Somente a graça. Por que os reformadores levantaram essa bandeira de somente a graça? Isso, queridos, é uma ação, na verdade, de oposição. E o que é que eles estavam se opondo? Essa oposição, na verdade, de que o homem era salvo por merecimentos, que era isso que era pregado no período pré-reforma. A igreja pregava que o homem era salvo por suas obras, e nós sabemos, e apenas citando como ponto, toda a questão das vendas das indulgências. Então, meus irmãos, isso é uma verdade bíblica. O homem é salvo pela graça, e tão somente graça. Então, todo ato que nós podemos vir a fazer, ou que a gente queira fazer em relação à nossa salvação, não faz sentido. Não faz sentido. Porque nós não podemos nem colaborar, cooperar com a nossa salvação. Não. Não tem como dizer assim, vou fazer isso aqui para eu ser mais salvo, ou vou deixar de fazer isso para eu ser menos salvo. Isso não tem nada a ver. O ato é de Deus. Nós somos totalmente coadjuvantes, queridos, nós somos alvo. Perceba, como é que fica o alvo? O alvo fica onde? Imóvel, o arqueiro pega a flecha e faz o quê? Mira e solta. Já viu o alvo fazer assim? Opa, já viu? Não, não quero não, vou ser atingido não. Não tem. E perceba, quando se trata de graça, a palavra de Deus diz que a chamada do Espírito Santo, ela é eficaz. A palavra é lançada os eleitos do Senhor, e ela encontra um coração que entra, penetra com as verdades bíblicas, e ali ela faz a obra de redenção no coração do homem. Então não existe isso, queridos. Então perceba, quando os reformadores fizeram isso, era uma oposição a essa questão do merecimento humano. Mas não somente isso, queridos, mas também a graça de Deus, ela enche o coração do ser humano de amor. Ei, quando eu olho para a graça de Deus, eu me sinto amado. É amor. Puxa, nós estávamos mortos em pecados e delitos, separados de Deus, pecadores, caminhando para o inferno, e Deus decidiu, sem me pedir, sem me questionar, sem me perguntar se era bom, se era ruim, o que é que eu achava, Ele decidiu me amar. Então, seja sincero, existe expressão maior de amor do que esta? Não existe. É um amor totalmente desconhecido, e é por isso que quando se trata do amor de Deus, né, o amor ágape ou HP, ele é um amor padrão que nós não vamos conseguir alcançar jamais. A gente consegue viver o amor filéu, o amor entre irmãos, a gente consegue viver esse amor de irmandade, mas esse padrão de Deus a gente não consegue alcançar jamais, não é? Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Nós como homens, nós amamos, mas perceba, o amor não é intrínseco ao homem, a gente não nasce amando tudo, a gente aprende a amar. Deus, Ele decidiu nos amar, queridos. E às vezes o nosso amor é baseado em favores, em conceitos humanos. A gente ama quem nos ama, a gente tem dificuldade de amar quem de fato não está muito ligado a nós. E é por isso que a Bíblia diz que você tem que orar e você tem que amar até quem? Os seus próprios inimigos, porque não é fácil, é uma ação divina, é o Espírito Santo que faz isso. A gente não consegue sozinho, não tem como. Então perceba que é justamente isso. Esse amor, ele inunda o coração do homem. E sabe, quando o coração do homem é inundado por esse amor, o homem experimenta a maior dádiva da graça de Cristo, quando regenera o coração do homem, aquilo que nós chamamos de perdão. Eita! Somente a regeneração do coração do homem, por meio da graça, faz com que a gente consiga perdoar. Perdão é um ato divino, meus irmãos. É um ato divino. Perdão é justamente o cerne da vida cristã. Perceba que Cristo ensina isso na cruz do Calvário, quando Ele diz para os seus algozes, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, o escritor de Hebreus vai nos ensinar que perdão, ele é algo tão divino, que quando eu precisar perdoar alguém, a oração mais sincera que a gente tem que fazer é essa: Pai, inunda o meu coração com o amor de Cristo. Porque somente o amor de Cristo vai nos levar a entender que nós precisamos perdoar alguém que não está nem aí para nós, alguém que só nos fez mal, alguém que só nos quer ver pelas costas.
e a gente vai ter que perdoar. Simplesmente para que a gente chegue à noite e possa orar a oração do Pai Nosso. Perdoa assim como eu perdoei os meus inimigos. Isso é uma oração difícil para um crente sincero, porque se no seu coração tiver alguma dúvida sobre o seu perdão, ele vai dizer: eu estou dizendo a Deus, Deus, me perdoa como eu perdoei aquela pessoa, mas esse perdão com ela foi meia boca, e agora? Eu estou pedindo que o Senhor me perdoar meia boca? Queridos, então a ação da graça na vida do homem vai levar esse homem justamente a ter o seu coração cheio, queridos, sabe, de perdão. E mais ainda, essa graça de Deus, ele traz alívio ao coração do homem, porque ela alivia o homem dos seus pecados próprios. E é por isso que nós damos tanta ênfase, e por vezes a gente ainda conclama e chama a atenção dos irmãos para aquele momento que a gente tem de confissão de pecados. Que é um momento importante na vida do crente, irmãos. É um momento em que a graça de Deus vai fazer efeito na tua vida. É um momento em que você vai sentir o perdão de Deus. Então, essa graça, ela não me leva somente a perdoar e sentir o que é estar livre de uma carga em relação ao outro, mas estar livre dessa carga em relação a mim mesmo. De saber que Deus escuta a minha oração, e que esse Deus que é rico em graça e misericórdia, Ele vai perdoar os meus pecados. Então perceba, queridos, tudo isso aqui, queridos, vai trazer paz para o homem, porque ela vai aliviar a sua consciência do pecado, vai nos tirar o sentimento de culpa, tudo por meio da graça de Cristo. Então, a aceitação da graça de Deus pelo homem, na verdade, elimina sentimentos da necessidade das boas obras para a salvação. Então, quando eu aceito a graça de Deus, eu passo a entender que eu não preciso de outra coisa. Então, joga fora toda e qualquer necessidade que possamos entender acerca de fazermos algo para a nossa salvação. Então, perceba, Jesus Cristo, Ele já fez tudo isso, né? Quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu, e a Bíblia é muito clara sobre isso, Ele morreu pelos nossos pecados, ou seja, a morte de Cristo, irmãos, ela foi uma morte substitutiva e redentora. Não apenas Cristo nos substituiu na cruz, Ele trouxe redenção para nós. E redenção, queridos, de forma etimológica, se nós formos olhar da palavra, significa, na verdade, comprar de volta. É uma palavra no latim, que vem do latim, que dá a ideia de comprar de volta. Na cruz do Calvário, Cristo nos comprou de volta. Veja, nós estamos desgarrados, longe dos caminhos do Senhor, mas nós éramos imagem e semelhança feita lá no jardim do Éden. O pecado veio, deformou por meio da depravação total a vida do homem, e aí sim, o homem caminha por caminhos tortos. Cristo veio quebrar tudo isso. Ele veio nos religar de novo a Cristo. Esse é o significado da palavra religare no latim, que é religião para nós. Nós somos religados a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, quando isso acontece no coração do homem, é justamente essa parte agora que nós entendemos que fomos redimidos, porque Cristo agora nos comprou de volta. E perceba, se Ele nos comprou, Ele é nosso dono. E é por isso que a soberania de Deus dá a Ele, né, a autoridade de fazer o que Ele quer com a obra dEle. A obra é de quem? DEle. A criação é de quem? DEle. E é por isso que a Bíblia fala, e Romanos vai falar isso, Paulo escrevendo aos Romanos, que Deus tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre a raça humana criada. E por isso Ele tem autoridade para fazer vasos de honra e vasos de desonra. Eu vi uma frase muito verdadeira, clara, mas dura. Não lembro quem foi, mas foi um pensador aí, acho do 4º século. Ele disse uma coisa interessante. Deixa eu me lembrar a frase. Ele disse o seguinte: se você diz que o seu se você diz que o seu Deus não condena ninguém, então pode ter certeza, Ele não é o Deus verdadeiro. E não é verdade? A gente tem dificuldade. Uma das dificuldades da soberania é trabalhar com a justiça de Deus. Na nossa mente a gente diz assim: como pode? Porque o pensamento vem formatado de maneira equivocada. Como pode Deus condenar alguém? De fato, Deus não condena ninguém. Porque quem condena um homem? Os seus pecados. Na verdade, o homem já estava condenado. O que foi que a graça fez? Lançou sobre os seus a chamada eficaz por meio do Espírito Santo e trouxe aqueles que já estavam condenados. Então Deus não condena, Deus não lança ninguém no inferno. O pecado sim,
E é por isso que a gente precisa da graça de Deus, porque se não fosse ela, continuaríamos os nossos caminhos em direção ao inferno. Mas somos alcançados por essa graça, e temos que viver essa graça. Então perceba, a palavra redenção vai mostrar justamente isso, porque quando a gente analisa a fundo mesmo a origem dessa palavra, ela tem a ver com conquista, que é algo que você já tinha anteriormente. Então Cristo está resgatando o que de fato ele já tinha anteriormente na pessoa do Pai. Só que agora, com o pecado do homem, era necessário o sacrifício do Filho, para buscar aqueles que já eram do Pai. E por isso Cristo entende essa obra, e ele vai dizer: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum vai se perder, nenhum se perderá, porque o papel dele era buscar aqueles que já eram do Pai, nem mais, nem menos. Então, essa obra é ato da graça de Deus na vida do homem. Então, com isso aqui, nós entendemos, queridos, que esta é a palavra que tem tudo a ver com esse significado religioso de redenção. Porque no cristianismo, redenção é utilizado para falar sobre o quê? A libertação do homem dos seus pecados por meio do sacrifício de Cristo. Quando eu digo o homem foi redimido, eu estou dizendo o homem foi liberto dos seus pecados por meio da obra sacrificial de Cristo. Ele foi liberto dos seus pecados por meio da obra de Cristo. Isso é redenção. Ele nos comprou de novo. Isso aqui é bastante conhecido, aquela velha ilustração que a gente fala da criança, do barquinho de papel. Se perdeu, ele foi lá e comprou novamente, né? E quando ele tem o prazer de tomar, acho que alguém já ouviu isso, não vou repetir, mas só para dar um spoilerzinho. Quando ele tomou aquele barquinho de volta, que um dia era dele, que havia se perdido naquela enchente, e ele pagou um preço alto, ele tomou aquilo e ficou feliz. Aí ele disse: ah, você é meu 2 vezes. Essa é a expressão de redenção. Foram, reconquistei, comprei, mas teve um preço: a morte de Cristo. Então, queridos, por isso que eu amo a doutrina da graça, porque eu olho para mim e digo: eu sou muito amado de Deus. Você deve olhar para você e dizer: eu sou muito amado pelo Senhor, porque eu não valia nada, mas Ele decidiu morrer e me amar naquela cruz. Então, a graça de Deus envolve o pecador de tanto amor, que diz, de tanta ternura, que ele não consegue agora, sabe, se desvencilhar dessa graça, mesmo que ele queira. Não tem. Mesmo que ele diga: eu não quero, Senhor, essa graça sobre mim, eu não quero a tua salvação sobre mim, ele não consegue, porque não depende dele, depende de Deus, que decidiu amá-lo e decidiu jogar sobre ele essa graça abundante. Então, amados, quando nós olhamos para isso, nós entendemos justamente que essa graça, ela é irresistível. E a graça irresistível, que eu não consigo rejeitar, ela faz parte também da nossa doutrina. É a graça irresistível, ela está lá no 4º ponto da nossa doutrina, ou dos pontos da graça, ou dos pontos calvinistas, dos 5 pontos calvinistas. Então perceba, quando você olha para os pontos calvinistas, por mais que a gente ache que a gente já sabe, já conhece, você vê o bojo da questão doutrinária da salvação do homem. Primeiro, nós somos depravados, depois nós somos alcançados por essa graça irresistível de Deus. O que me chama mais atenção e o que me deixa mais tranquilo é justamente isso, porque nesse ato salvífico, não há como eu dizer que não quero. Aí eu olho para mim e para você. Não sei você, alguma vez você já pensou assim: eu não queria ser crente não? Eu já pensei muito. Não nasci no evangelho, todo mundo sabe disso. Não nasci, dei muito trabalho a Jesus na face da terra, zombava dos crentes. Minha sogra, coitada, era quem sofria na minha mão. Mas perceba, não era meu objetivo ser crente, não. Mas não dependia de mim. Por mais que eu dissesse não quero, por mais que eu dissesse não vou, besteira, a graça irresistível chega aí, atrai, porque ela é irresistível. Então, com base nisso, nós percebemos justamente isso. Nós somos atraídos por essa graça irresistível. E onde é que eu vejo isso? Pronto, veja aí, eu vou pedir a participação dos irmãos. Jeremias 31:3. Alguém lê e eu vejo se é igual a minha tradução aqui. A gente pode compartilhar. Jeremias, quem encontrou, por favor, leia. Jeremias 31:3. Está vendo aí, Rose? O Senhor está dizendo o quê? De longe o Senhor me apareceu dizendo: pois com que amor eterno te amei. O amor de Deus é o quê? Eterno.
Se é eterno, não tem início nem tem fim. Então isso mostra que Ele já nos amava antes que a gente existisse. Com amor eterno eu te amei. Aí perceba o que o texto diz. Também com bondade, com benignidade, com misericórdia eu te atraí para mim. Então perceba, não tem, qual é o ato do homem aqui? Tem algum ato aqui? Nada. Tudo é graça de Deus. Então nós vamos entender justamente que a graça de Deus, ela está aqui. E para a gente entender, eu quero só finalizar bem rapidinho para a gente responder. Mas de fato, o que é essa graça de Deus? O que é a graça de Deus? Queridos, a graça de Deus é esse favor, queridos, constante, esse favor sempre presente, esse favor imerecido de Deus pelo homem. É incompreensível. É incompreensível. É por isso que tem que haver uma ação de Deus no coração do homem para regenerar esse homem, para ele entender o que é graça. Senão ele não entende. Ele vai sempre querer procurar alguma coisa para dizer, oxe, mas peraí, como é isso? Que graça é essa? Aí Paulo vai nos falar justamente, aí eu acho lindo esse texto que Paulo vai dizer, sobreveio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Ou seja, Paulo está dizendo, a lei é importante, para que você olhe para a lei, e você entenda, você é pecador. Você olhando para os 10 mandamentos, você diz, eu sou pecador. Você olhando para todas as leis que estão lá, que Deus colocou na Bíblia, no Velho Testamento, você vai dizer assim, eu sou pecador. Ela veio para exacerbar, para mostrar essa ofensa. Mas perceba, para que a lei de fato pudesse mostrar isso. Mas ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. É por isso que as pessoas não entendem. Mas como? Fulano, pecador inveterado, daquele jeito, crente agora. Porque não precisou de nada de fulano, não é um ato dele. É a graça de Deus, porque as pessoas estão olhando assim, o que foi que ele fez, o que ele fazia antes, e como é que ele pode tomar esse passo agora? Olhando porque ele só fazia o que era ruim, como é que ele fazia o que é bom? Não é ele que está fazendo, é a graça de Deus que é irresistível e que atraiu ele por meio da regeneração do seu coração. Não tem nada a ver com o homem, é sobrenatural, queridos. E por isso a gente às vezes ainda se choca quando a gente vê certas pessoas convertidas na igreja. Quando eu me converti, ninguém acreditou, porque eu olhava para os meus atos. Então como pode fazer um ato agora bom? Sozinho? Não ia fazer nunca. Silva Xavier. Ação de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente começa a entender justamente o que é essa graça. Essa graça é isso, queridos. Esse favor sempre merecido. Ela é, a última revelação de Deus para o homem foi a graça. A última revelação de Deus para o homem. Graça. Não tem mais o que se revelar. Veja comigo aí, João capítulo 1, verso 17, por favor. João 1, 17. Pode ler. Veja que coisa linda, a graça é essa última revelação de Deus por meio do seu Filho Jesus, irmãos. Perceba, porque a lei foi dada por intermédio de quem? A lei estava lá. Mas agora, a graça que vem aqui e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus. Por isso nós somos alvos dessa graça. Se não fosse Cristo, o homem estaria totalmente perdido. Não haveria solução para ele. Mas que bom, queridos, a graça é a disposição de Deus em contemplar o homem com bênçãos. Queridos, é o desejo de Deus, é a disposição de Deus de contemplar eu e você com bênçãos. Ei, a gente não merece as bênçãos de Deus, mas Ele tem a disposição de nos contemplar. Aí nós somos tão ingratos, que quando nós vemos isso aqui, a gente diz, puxa, que bom, quer dizer, eu não mereço, mas Deus me dá. Mas vez por outra nós estamos querendo, na verdade, questionar até as bênçãos de Deus, por que ela vem de uma forma, não vem de outra, por que vem sobre fulano, não vem sobre Beltrano, e aí pronto. Perceba, você está entendendo que para você entender que Deus é soberano, você precisa entender graça, porque a gente faz esse pacote de graça e depois a gente diz assim, puxa, essa graça veio sobre mim, mas veio por intermédio de quem? De um Deus que tem todo o poder, porque se não fosse Ele, não existiria esse estágio da graça por meio de Cristo. Então Ele é soberano, Ele age como Ele quer. Então perceba, essa graça, essa disposição de Deus contemplar o homem com bênção, mesmo que não haja nenhum motivo bom nesse homem para que ele seja abençoado.
e Deus está disponível. Mas perceba, o que tem ali, na verdade, nada mais é, o motivo que tem ali é o amor de Deus, é a sua obra redentora de Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, é tudo obra dele. E aí sim, né? Vou fazer a leitura de um texto também, eu quero pedir a você que faça, para a gente encerrar, nós estamos encerrando, para que a gente faça essa leitura de Efésios capítulo 2. Bruninha, se não me engano, pegou em Efésios capítulo 1 ou foi 2, Bruninha? 2 também, não foi? Então o mesmo texto que Bruninha talvez tenha lido conosco. Exatamente, o mesmo texto. Você ouviu isso, mas eu quero só fechar com isso aqui para que a gente possa encerrar. A gente falou só sobre graça. Teria muita coisa para falar sobre graça. Nós vamos, quem sabe, ter outros momentos de falar, porque depois eu quero que você ligue graça à soberania. Aí a gente fala sobre soberania. Ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu, olha, uma hipérbole aqui, ó, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que é que os irmãos entendem? Que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E que essa graça mediante a fé nos faz assentar nas regiões celestiais. Está dizendo o quê? Isso é uma possibilidade ou uma certeza? A salvação é uma possibilidade ou uma certeza do crente? Depende dele assentar-se lá, ou do que Cristo fez na cruz do Calvário para ele sentar-se lá. Respondendo essas perguntas, a gente vai entendendo o que é graça e o que é salvação. Perceba, não há nenhum ato humano nosso, nada aqui, tudo Deus, rico. Interessante que Paulo faz questão de mostrar, porque o amor de Deus, João disse que ele nos amou de tal maneira, porque não consegue dar ou mensurar o tamanho disso aqui. Mas perceba que ele cria uma hipérbole, pelo muito amor, é da grandeza uma coisa que já é imensurável. Mas para entender ao homem, que é esse amor que leva o homem à salvação, não é nada dele. E eu gosto muito da versão Nova Transformadora, como os irmãos sabem, eu não ia perder a oportunidade de a gente fazer a leitura desse texto nessa versão. Porque o texto diz, mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Percebe que isso aqui dá mais uma ênfase à salvação, porque Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez. O texto não diz, nos fará. Quem sabe fará. Fez. Certeza e convicção de uma obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Nos fez assentar com quem? Com Ele nos domínios celestiais. Ele encerra de uma maneira bem interessante aqui. Porque agora, perceba, é amanhã? Foi ontem? Perceba que ele usa sempre o verbo no tempo presente. Agora, nós estamos em Cristo. E amanhã, não estaremos novamente? O amanhã, o nosso amanhã é o agora de Deus. Então, quando nós pensamos assim, a gente consegue entender melhor por que Deus é soberano e por que a salvação não depende da gente, é obra dele. E se ele nos deu, não tem como nós dizer não quero, não tem como eu jogar fora, não tem como eu dizer não vale. O que por vezes a gente confunde é a ação de Deus na vida da humanidade. E às vezes a gente questiona a soberania de Deus olhando justamente para pessoas, pelos atos que ele fez. Pode perceber, quando a gente vai julgar se uma pessoa é salvo ou não salvo, a gente está olhando para o quê? Pelos atos que ele fez no passado, ou está fazendo no presente. A gente nunca olha pela ótica de Deus. Agora, uma observação bem simples aqui para a gente terminar. Uma pessoa dessa que é salvo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que vive esse amor abundante do Senhor, você acha que ele tem prazer em viver fora do Senhor, no mundo? Então, nota de rodapé, princípio básico para você saber se uma pessoa é crente ou não. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Por quê? A única coisa santa que ele tem é o Espírito. E o Espírito nos liga, nós vimos, nos atrai a Ele. Então, se eu tenho o Espírito Santo e sou verdadeiramente crente,
meu prazer é estar na casa do Senhor, é estar na presença do Senhor. Eu posso até, aquilo que a gente sempre diz, eu posso até errar no caminho, ei, mas eu volto para a presença do Senhor. E não é ficar indo e voltando, não é um bambolê, eu vou e volto, eu vou e volto. Sabe por quê, queridos, não pode ser um bambolê? Porque em cada ida, em cada volta, justiça de Deus, em cada ida e cada volta, a mão de Deus, em cada ida e cada volta, justiça de Deus. Então não tem como. A justiça permanece. Então nós só vemos essa graça é uma obra livre e espontânea de Deus. E ela está à disposição do homem. Então essa graça é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus dadas aos homens. É um dom dele. O homem não tem essa dádiva. Eu não tenho para dar a você a salvação. Eu não tenho a dádiva da graça para lhe dar alguma coisa. É de Deus, Ele dá a salvação a quem quer. Então, finalizando, eu vou fazer novamente a leitura de Efésios capítulo 2, verso 8, que nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí o verso que a gente vai fechar, que todos conhecem, e isto não vem, é o quê? Cessou. Então, com isso, queridos, queríamos apenas demonstrar que nós temos um Deus gracioso e soberano. Mas esse mesmo Deus de graça é o mesmo Deus de justiça. É Ele que decide a quem Ele dá essa dádiva que é dele, chamada graça, salvação. É Ele que decide, não somos nós. Não tem como. Se isso estivesse em nossa mão, a gente fazia barganha. Imagina você com o poder de dar salvação a alguém. Você viu foi o que a igreja católica fez, né? Vendeu indulgência. A gente fazia pior, irmão. Cá entre nós, né? A gente está aí gravando, mas acho que não vai denigrir ninguém. Tem muita gente fazendo isso ou não? Pegando a graça de Deus e fazendo comércio, achando que a graça da salvação pertence a Ele, quando não pertence. É obra de Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, pedindo a Deus que essa graça nunca se aparta de nós, queridos. Que ela sempre nos ligue ao coração do Pai, para que a gente viva tranquilo, viva bem, tendo certeza de que a obra que Cristo fez não foi em vão. Não foi, gente. Não é à toa que Cristo veio morrer. Qual seria o significado de Cristo morrer na cruz do Calvário? Nos redimir, como nós vimos, comprar de novo homens e mulheres pecadores, com um compromisso de entregar a Deus, todos eles, sem que nenhum se perda. Qual seria, depois disso tudo, a gente entender assim? Bom, Ele fez tudo isso, mas sou eu que vou definir a minha salvação. Sou eu que vou dizer se eu quero ou não ser salvo. Eu tenho o meu livre-arbítrio para escolher a minha salvação. Não, você vai ter seu livre-arbítrio para trocar de roupa, escolher casa, escolher carro, escolher o que você quiser, decidir o que você quer no futuro, como um profissional, o emprego que você quer tentar buscar, a graduação que você quer. Você tem livre regência. Livre regência, você é livre para fazer o que você quiser, sabendo que mesmo a sua liberdade, ela tem um preço. Semeou, colheu. Porque a liberdade do homem não é uma liberdade vã, sem que ele não sofra as consequências. Ele vai sofrer, crente ou não crente. Então, quando eu vejo isso, eu fico mais tranquilo na minha alma, porque eu posso dormir hoje à noite e dizer: Senhor, obrigado. Ei, miserável pecador, não queria nada com o Senhor, nunca desejei o Senhor, mas o Senhor olhou para mim, me amou sendo pecador, pagou um preço por mim, mandou Jesus Cristo morrer por mim, me garantiu um lugar nos céus, e que bom, e me tirou a possibilidade de dizer se eu quero isso ou não. Acabou, o Senhor fez. Não tem mais como eu dizer assim: eu não quero ser pastor amanhã, não quero ser crente amanhã, porque isso não depende de mim. Foi Deus que me chamou e colocou o ministério na minha vida, como colocou na vida de cada um de nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado, e que nessa noite a Tua graça nos alcance, a ponto de sermos totalmente cheios da Tua palavra e vivermos essa graça salvífica, que possamos ser alvos, ó Deus, dessa dádiva que vem do Senhor. E nós só temos a agradecer ao Senhor por tão grande salvação, porque ela não tem nenhum merecimento, não há nenhum mérito. Senhor, não há em nós nada que faça com que essa graça chegasse até nós. Foi o Senhor que decidiu, e o Senhor fez isso na eternidade. E então eu só tenho a agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos conserve, Pai, firmes no propósito, ó Deus, de servir melhor ao Senhor, tendo convicções dessa certeza, de que somos chamados, não sem propósito,
mas com o propósito de glorificar aquele que nos salvou. Leva o teu povo para casa e nos dá uma noite de bênção nessa noite, Pai. É isso que te pedimos em nome de Cristo. Fiquemos de pé, irmãos, recebam a bênção do Senhor sobre vossas vidas. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor desse Deus que nós acabamos de ouvir, que as consolações, a paz, a alegria do Espírito Santo de Deus repouse, meu irmão, sobre tua vida hoje. Repouse, minha irmã, sobre tua casa, sobre tua família. E repouse sobre a nossa cidade, Senhor, trazendo paz, como nós oramos ainda há pouco. Repousa sobre o nosso país, dando sabedoria àqueles que têm o poder. E repousa sobre todo o povo de Deus que estão agora espalhados nos 4 cantos desse planeta. E que hoje, Senhor, serve ao Senhor com alegria e com convicções em seus corações. E quem foi abençoado diz amém. Irmão, Deus abençoe os irmãos e vão em paz na presença do Senhor.